Você falou sua paixão aqui por vulcão. Por que o vulcão é tão fascinante? Qual a importância dele na estrutura da Terra, no nascimento, ou no que a Terra é hoje? Tudo tem a ver com vulcão? Tudo tem a ver com vulcão. Porque o que é o vulcão? Tem a Terra, essa crosta terrestre. Isso. Tem as placas tectônicas, Isso. que elas estão se movimentando ainda? Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto é uma rocha derretida. É líquido. Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Quando uma bate na outra, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá. Então, vamos pegar aqui, no meio do Oceano Atlântico, Tá. uma placa está se separando da outra. E o que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um vão. Um vão. Tá. Exatamente. O Felipe Raime até teve lá agora, na Islândia, e ele foi em cima da dorsal. Porque a Islândia, cara, é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E você vê algum resultado? Você vê. Você vê? Você vê o vão. Ele acha alguma foto pra mostrar? Acha? Coloca aí. O que ele coloca? Mesoatlântica e Islândia, né? Porque tá. ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, é 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são duas placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo para o lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente chama de subducção. Faz assim e a outra sobe? Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os Andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana. Mas os Andes continuam crescendo ainda ou não? Acho que cresce ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. Você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, isso aqui é rocha pura. A rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar do terremoto no Acre? Sim. Por quê? Se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, sei, é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio, ó. Nossa, você mergulha lá. É isso aí. Doido. Eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesoatlântica passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da abertura dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto. Isso aí. Ela tá se separando. Se você colocar colocar uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o ano que vem, vai estar arrebentado. Porque ela separou. Entendeu? Isso é preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal. Isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu? E você consegue calcular ou esses movimentos Você consegue calcular tudo direitinho, você consegue prever como vai ser a Terra daqui 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele na Califórnia que falam que vai ter o Big One, o que passa lá? Então vamos lá, divergente, essa de subducção, a da Califórnia é um outro tipo, é o de cisalhante que a gente chama. Você tem uma placa subindo e a outra descendo, entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana e até placa da Califórnia, que se eu não me engano o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andreas. Que é uma falha linda também. É isso aí, ó, só que na Terra praticamente. Só que ali não tá indo nem pro lado e nenhuma batendo na outra, tá uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? Porque ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Porque ela tá parada ou... Não, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem terremoto, ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? A energia vai se acumulando. Dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, você tem um terremoto gigante, que é aqueles terremotos que a gente viu atingir Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um viaduto em cima do outro, lembra? Lembro. Então,
Essa aí foi porque ficou muito... E tem um filme do The Rock aí que acontece... Tem o filme do The Rock, é San Andreas, que chama, exatamente. Ali é tipo um Big One desses. Quando eles gostam... Não é C, é quando então? Vai ter. Não. A gente não sabe pelo seguinte. Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam. Porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa a ficar preocupante. Porque a energia está acumulando e ela vai ser liberada. Caramba. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria foi assim. Na Síria, né, que teve agora. No Marrocos foi assim também. Lembra-se do Marrocos que teve agora há pouco tempo também. Então são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da Índia, bateu na placa... Aquela placa... Ali, a falha de San Andreas, ó. Coisa louca, ó. Essa é a falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha. Uma grande cicatriz, né? Uma grande cicatriz. E essa convergente é essa que choca, e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia, com a placa indiana. Então é isso que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e tudo mais. O vulcão ativo acontece aonde quando? Que entra o vulcão nessa história toda? Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O manto dela, porque você está jogando rocha lá dentro o tempo todo e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. Nicarágua, México tem vulcão, muito vulcão. Estados Unidos também tem vulcão. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali tem vulcões pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, uma para um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão, né? Indonésia, Filipinas, tem os mais perigosos do mundo, talvez, são lá. O vulcão Toba, lá tem um vulcão que chama Toba. É mesmo? O pessoal até Toba é de lá, o Krakatoa é de lá. Krakatoa foi Krakatoa foi aquele, né? Que é a gente fala que é o som mais alto já ouvido na Terra, né? É o quadro grito, né? Sabe aquele quadro grito? Sei. Fala que é em relação à erupção do Krakatoa. Por isso que o céu no fundo é vermelho. Onde ele entrou em erupção? Onde é o Krakatoa? Lá na Indonésia, e foi Filipinas. Isso foi escutado na Europa? Foi escutado na Europa, dizem o som. Então fizeram aquele quadro lá do grito, tanto que se você olhar o céu é avermelhado, por conta do som. Então, existem regiões no planeta Terra que tem muito vulcão por conta toda essa complexidade de placa tectônica. Tem vulcões que não aparecem em junções de placa. Por exemplo, o Havaí. O Havaí não tem placa tectônica, está no meião ali, o Havaí. Mas o Havaí é só vulcão. Então. Como que você explica? Então, existem vulcões que a gente chama de hotspot. O manto da Terra, ele não é aquela coisa bonita igual a gente desenha no livro. Ele é cheio de heterogeneidade, todo bagunçado. Tem lugares que você tem uma maior acumulação de magma ali. E isso vira o que a gente chama de hotspot. E esse hotspot, ele termina num vulcão, que é exatamente o que acontece no Havaí. Por que o Havaí tem tanto vulcão assim? Porque ele está em cima de uma placa e aqui embaixo está o hotspot. A placa foi andando, então eu estava aqui, fez um vulcão. Ela andou um pouquinho, saiu outro vulcão. Andou mais um pouquinho, saiu outro vulcão. Entendeu? Então você tem esses tipos aí. Vulcão de hotspot, que é no meio de placa e tal, ou vulcão que normalmente são nas zonas em toda placas ilha tectônicas. É feita a partir de lava de vulcão ou não? Boa parte das ilhas são feitas assim. Uma erupção no meio do mar, tanta quantidade de coisa. Foi acumulando tudo e aquilo lá foi resfriando aquela rocha e virou um basaltão, que a gente chama, que é a rocha, que é depois, né, a rocha vulcânica, e aí formou uma ilha. Então você vê ilhas crescendo ali, Krakatoa mesmo. Krakatoa era uma ilha, foi destruída, agora está formando outra já. De
De tão ativo que é aquela região, entendeu? E Vesúvio, como foi? Vesúvio é na Itália, que é uma região onde tem muito vulcão complicadíssimo, entendeu? O Stromboli lá é um famosíssimo. O Etna, Etna, que é famoso. O Etna fica lá, cara, fumegando. O Etna é ativo. E lá na Itália tem um chamado Campi Flegrei, que é um super vulcão. E esse é o que a gente está morrendo de medo dele entrar em erupção agora. Se você pegar ali perto da Itália... Onde é? Que região? Na Itália, ali no sul da Itália. Do sul? Do sul da Itália. Isso aí. O sul da Itália é muito complicado ali, cara. Aquela região ali, ela é bem... Porque ele tem várias plaquinhas tectônicas. Pompeia é ao sul também. Eu fui lá, que era onde teve o Vesúvio. O Etna onde é? Também é ao sul? O Etna também é ao sul ali. Isso aí. É tudo naquela região ali. E esse por que é um super vulcão? Então, como que a gente classifica um super vulcão, né? Normalmente é por conta do tamanho dele. Que ele é muito maior do que um vulcão tradicional, entendeu? E esse Campi Flegrei, o que está acontecendo ali? Está tendo muito terremoto pequeno. E aí é que entra um negócio muito legal. Embora terremotos a gente não consiga prever, eu não consigo prever um terremoto. Não dá. Não dá? Esse é o grande drama da minha área de estudo. Eu tive na Cidade do México, quando teve aquele último grande, eu tava lá. Então, mas não conseguem. Não avisaram. Não avisam, porque não conseguem prever. Terremoto é muito complicado, porque tem uma dinâmica muito complicada. Mas não tem quando ele começa pequenininho, já dá pra avisar? Ou já é rápido de quando tem o primeiro sinal? Mas pode ser que ele não seja grande, que ele fique só nos pequenininhos. Tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, hoje tem muita gente tentando bolar uma maneira, talvez com inteligência artificial. Para mim, vai ser o grande tchan da inteligência artificial se ela conseguir prever terremoto. Tá. Porém, vulcão a gente consegue prever. Por quê? Porque começa a ter muito terremoto, cara. Porque é o seguinte, a região onde tem um vulcão, aí embaixo tem a tal da pluma, lá que seu amigo perguntou. Que ele falou para perguntar para você. Isso aí. Aquela pluma ali, magmática, que a gente chama, é lava se movimentando. E essa lava se movimentando embaixo da Terra, o resultado são pequenos terremotos. Só que são muitos. Por exemplo, 300 terremotos num dia. O quê? Só que são terremotos pequenininhos, de 3, de 2. A gente não sente. Só os equipamentos que registram. Então, quando começa a ter um enxame de terremotos, que a gente chama, você pode ter certeza que vai ter uma erupção vulcânica. É certeza. E não tem como evitar. Jogar alguma coisa lá dentro, não tem, colocar uma rolha. Não tem. O pessoal fala, põe uma rolha, joga um foguete. O pessoal fala assim, joga um foguete ali, que aí o foguete vai entrar. Não vai, não tem como. Não tem como, cara. Tem que evacuar a cidade próxima. A gente teve um exemplo agora, em 2021, quando La Palma, ali tem um vulcão, Cumbre Vieja, é o nome do vulcão. Onde é La Palma? La Palma. La Palma são as ilhazinhas que ficam ali no Oceano Atlântico, ali, pertinho da Europa, ali. Sabe, Tenerife, La Palma e tal. Em La Palma tem um grande vulcão chamado Cumbre Vieja. Começou a ter muito terremoto. Eles tiraram todo mundo da ilha, o vulcão entrou em erupção. Ninguém morreu. Nenhum morto. Nenhum. E esse da Itália, será que vão ter que fazer isso? Esse da Itália, cara, o pessoal tá muito preocupado. Tá sendo muito bem monitorado, porque pode ser que ele entre em erupção, sim. E pode ser que a erupção dele seja muito grande, porque ele é considerado um supervulcão. A câmara magmática, que é essa pluma magmática que tem embaixo, a gente consegue mapear ela. Que é a quantidade de lava que vai ser expelida? De lava que potencialmente pode ser expelida. E a desse vulcão é gigantesca. A do Yellowstone é gigantesca. Por isso que caracteriza um supervulcão, entendeu? A quantidade de magma que tem ali que pode... E o que acontece? Ele joga uma parte pro alto, que vai longe... E uma parte escorre pelas encostas? Como que é o funcionamento? Aí depende. Então aí depende. Porque a gente tem vulcões que são vulcões explosivos, que são esses que explodem. Sim. E aí sai pedaço. Krakatoa foi assim? Krakatoa é desse tipo. O Vesúvio foi desse jeito, entendeu? Por isso que o Vesúvio, muita gente morreu por conta das cinzas, mas muita gente morreu por conta dos incêndios. Porque ele jogava verdadeiras bombas de rocha incandescente. E aquilo ali caía num lugar, pegava fogo em tudo. Esses são os explosivos, tá? E existem os vulcões efusivos. Os da Islândia, por exemplo. Na Islândia, esse não explode. Esse fica derramando lava só.
Então tem a foto famosa aí menos perigoso. Ele é bem menos perigoso. Tanto que o pessoal joga bola do lado do vulcão. Ô, louco. Tem foto aí, ó. Procura aí no vulcão da Islândia, o pessoal jogando bola, jogando futebol. Porque a lava, ela vai escorrer, vai fazer um caminho dela ali. E já vai endurecer. Vai virar um rio de lava, vai endurecer rápido. Entendi. E aí ela vai ficar ali escorrendo. Você pode estar do ladinho dela aqui, ó. Não é bom ficar do lado, porque tem gases e tal. Mas tem o pessoal que fica jogando bola, cara. Na Islândia é um turismo. O do Havaí não são explosivos também. São efusivos, que a gente chama. Ele fica derramando só. O Cumbre... Aí tem vulcões que passam por fases. O Cumbre Vieja, esse de La Palma, ele começou explosivo, depois virou efusivo, depois voltou a ser explosivo. Nossa. Entendeu? E aí vai tendo características diferentes. Então, por exemplo, quando ele começa a jogar muito pedaço de rocha para cima, a gente chama ele de estrombólico. Porque na Itália tem um vulcão chamado Stromboli, que ele ficou famoso por jogar essas bombas aí de rocha incandescente para cima. O vulcão tem outro problema, ele afeta muito diretamente a aviação. Eu fiz até um vídeo com o Lito, fui lá gravar lá no estúdio dele, que a gente falou disso, entendeu? O vulcão, ele joga aquelas partículas, isso é um negócio sério, isso acontece, cara. Então o pessoal da aviação sempre está mapeando os vulcões. Por exemplo, tem um no México, muito famoso, que é um nome muito difícil de falar. Popocatépetl é o nome desse vulcão. Ele afeta muito a aviação naquela região. E por quê? Se o avião passa naquela cinza vulcânica, a cinza vulcânica, em interação com a turbina, com o motor do avião, ela vira vidro. O quê? E ela trava a turbina, o motor todo do avião. É o Lito tentando fazer o pessoal... tirar o medo do pessoal voar e você colocando medo na galera. Mas eu fiz um vídeo lá com ele exatamente com isso. Cara. Entendeu? Por isso que quando... Independente da altitude? Não. Aí vai depender da altitude, né? Que pega esse caminho aí do... Isso. Aí se dá da pluma vulcânica, que a gente chama. Mas o que acontece? Esses países que têm muito vulcão ativo, eles emitem alerta para aviação. Entendeu? Tá. Tanto que, normalmente, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, teve um grande na Islândia, que esse atrapalhou todo. Esse da Itália que eu falei para você, o Camp Flegrei, que é um super vulcão, se ele entrar em erupção, o pessoal está prevendo um caos aéreo na Europa. Para tudo. Porque ele pode jogar tanta cinza vulcânica que você vai sair daqui do Brasil, não vai conseguir chegar, por exemplo, em Londres, ou não vai conseguir chegar em Roma, não vai conseguir... Ele vai criar uma parede ali, como se fosse, que os aviões vão poder passar. Nossa. E se ele ficar em erupção muito tempo? Aí ferra tudo. O Chile aqui, normalmente dá problema. Normalmente tem voo que é cancelado e tudo por conta de vulcão. Porque o Chile tem muito vulcão que joga essa cinza. Então, vulcão ele traz muito problema para a aviação, cara. Eu subi um vulcão lá em Pucón, se não me engano, que tem que sair uma fumacinha só. Isso. E eles de manhã avaliam para que lado tá, não sei o que, e eles vão pelo outro lado. É isso mesmo. Porque aí você tem vulcão que é ativo, que é esse aí que sai fumacinha, ele tá ativo. Você tem vulcão que tá adormecido, ou seja, o vulcão existe, a câmara magmática dele ainda existe, só que ele não entra em erupção faz muito tempo. E você tem vulcões extintos. Esses, a câmara magmática dele tá seca já. Não tem nada que alimente aquele vulcão. Então, beleza. Mas um dia ele... Não, esse não tem como voltar. Esse extinguiu mesmo. Tá? Esse tá extinto mesmo. Os adormecidos, ele pode acordar a qualquer momento. Entendeu? Então, mas aí o pessoal mapeia, monitora, igual você falou. O Vesúvio é o quê? Não, o Vesúvio é extinto. É extinto. O Vesúvio é extinto. O Etna é ativo. É um dos mais ativos do mundo. Entre opção direto. A Islândia tem vulcões, todos eles são ativos. E por que o Brasil não tem nenhum? Por que o Brasil não tem vulcão, né? E nem terremoto. Embora tenha terremotozinhos, mas aí é porque é uma outra questão. É acomodação, né? Os terremotos no Brasil é acomodação de falha geológica e coisa e tal. O Brasil não tem vulcão, cara, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Na placa tectônica sul-americana. Que uma borda dela é no meio do Oceano Atlântico e a outra borda dela é no Chile. Tá. Então nós estamos bem no meio, cara. Sorte. Bem no meio. Mas já teve vulcão no Brasil. Então, por exemplo, Ribeirão Preto. Ali, Ribeirão Preto... Olha lá, ó o pessoal lá, ó, brincando e o vulcão ali do lado, ó. Olha lá, jogando vôlei, ó. Não é montagem isso? Não, isso aí é na Islândia, isso aí é famoso, ó, o pessoal jogando vôlei. Ó, isso aí é um vulcão efusivo.
Olha lá, o pessoal como que chega pertinho, cara, ó. Cara. O Filipão teve aí, eu fiz uma live com o Filipão, cara. Qual Filipão? O Felipe Jaime. Ah, o Felipe teve Felipe Jaime tava na Islândia aí semana retrasada. Com a boina dele? Hã? Com a boina? Com a boina dele, ele foi lá do ladinho do vulcão, cara. Olha que lindo isso, cara. Então, pessoal, Islândia é um ponto turístico. Na Islândia você pode visitar o vulcão e mergulhar na dorsal mesoatlântica. Aquela foto lá era mergulhando lá também. Mas não dá pra mergulhar na lava. Ainda não, né? Lava e colocou o dedinho, perdeu o dedinho, né? Dá pra mergulhar, dá. É fisicamente possível. Sair já Sair que é o problema. Já é diferente. Não, a lava, cara, ela engole tudo. Você vê a lava... Qualquer coisa. Cara, você vê ela entrando assim... Logicamente que tem lugares que eles tiram a população, mas não dá pra tirar uma casa do meio do caminho. A lava vem, cara, ela não tá nem... Ela engole aquilo ali, desaparece em questão de segundos. Cara. É segundos, ela engole a casa inteira. Entendeu? Que nem o Terminator lá, lembra do filme? Isso, exatamente. Então aí, na Islândia é aquele tipo de vulcão efusivo. Você tá aqui, ó, do ladinho, a lava tá ali e ela vai escorrer para o caminho dela, entendeu? Não tem problema nenhum. Então tem isso. O vulcão tem esse problema com a aviação. Tem muita coisa que eu preciso ver na vida, hein? Vulcão, esse negócio aí na Islândia, aurora boreal. Eclipse. Eclipse eu já vi, mas já vi, de né? novo. Então, tem que ver esse anular aí. É. Então tem tudo isso. E aí, vem, por que é importante vulcão para um planeta? Você tá falando de Ribeirão Preto o quê? Eu tava falando de Ribeirão, né? Ribeirão, cara, ele fica em cima de um super vulcão extinto. Nossa. Lá no passado, há milhões de anos atrás, tinha um vulcão. Dá pra saber pela... Dá pra saber, tem todo mapeado, a caldeira, só que tá tudo lá subterrâneo já, né? Lógico. Mas Ribeirão é... Aí o pessoal fala assim, e Caldas Novas é vulcão? Entendeu? Porque aí começa. O pessoal vai começar a ver, e Caldas Novas é vulcão? Cara, a melhor ideia é que não seja um vulcão. Mas tem a cratera lá, a foto e tal. Então, o pessoal fala mas provavelmente não é vulcão, não. Provavelmente no Brasil, cara, é muito difícil por quê? A Terra é um planeta vivo, a Terra vai se alterando com o passar do tempo e essas características vão desaparecendo. Então, daqui a pouco o pessoal no chat vai começar, e aqui em Santa Catarina, tem uma cidade lá que o pessoal fala que é vulcão. E aqui não sei aonde, o pessoal fala que é vulcão também. E as águas de, sei lá, Lindóia, e as águas de... Onde ali em Minas, ali que tem água quente, esqueci a cidade. Não, porque aqui é um vulcão, a água vem direto do vulcão e tal. Tem água quente, o pessoal acha que é vulcão. Meu chuveiro, então, é vulcão. Mas não, pode ser uma fonte hidrotermal, entendeu? Uma fonte hidrotermal. Lá no Atacama também tem umas água quente lá também. Tem isso, exatamente. Então, assim, no Brasil nós não temos vulcão nenhum, nem ativo, nem nada, então podem ficar tranquilos, porque nós estamos no meião de uma placa tectônica bem antiga, não tem nem aqueles hotspots, nada disso. Estabilizado. Tudo. Estabilizado, tranquilíssimo. Aí você falou, você estava começando a falar importante... Por que o vulcão é importante para um planeta, cara, entendeu? Então vamos lá. Tem, vamos dizer assim, hipóteses muito fortes, tá? De que os blocos fundamentais da vida, que é o RNA é o que vai formar depois o DNA e tudo mais, vai formar célula e assim por diante, já foi encontrado pedaços de RNA em vidro vulcânico. Por que isso acontece? O vulcão, ele é um ambiente extremo pra caramba, tá? Você tem ali uma mistura de muitos gases diferentes, muitos elementos químicos. É um lugar enriquecido de muita coisa. E pode ser que isso tudo aconteceu uma reação química ali que começou a gerar esses pedacinhos de RNA. Isso aí tem um pessoal que estuda isso seriamente. A vida na Terra muito provavelmente surgiu aonde? Em vulcões submarinos. Que são as fumarolas. Que são as fontezinhas ali. Por quê? Para ter vida do jeito que a gente conhece, tem que ter água. Então a água do mar. Tem que ter sais minerais. O vulcão, ele traz os sais todos aqui, ó, do interior da Terra. Entendeu? E a energia, que é o calor ali do vulcão. Entendeu? Com essas três coisas fundamentais, tendo os elementos certos, você consegue ter vida.
Então, existe uma hipótese muito grande de que a vida possa ter começado nessas fumarolas aí, que são esses pequenos vulcões, entendeu? Então, aí veio Adão e Eva, e aí... Aí, 6 mil anos... Isso tem uma linha forte que acredita nisso. Essas fumarolas, elas têm até hoje. Claro. Tem. Você mergulha lá na dorsal mesoatlântica, você vê. Pô. Você vê as fumarolas lá, entendeu? E você vê ali, o pessoal consegue medir hoje e ver os sais minerais que tem. Aliás, isso foi uma grande revolução sobre a ideia do início da vida. Antes dessa ideia, a gente pensava que a vida tinha começado como? Você tinha, na Terra primitiva, tá, pessoal? Você tinha pocinhas de água que acumularam água. Ali, você tinha os elementos, só que você precisava de energia. Qual que foi a energia primária para começar a vida? Foram raios. Então o raio bateu naquela pocinha e a vida começou. Teve o famoso experimento do... Como que chama, cara? Michelson. Eles reproduziram isso em laboratório, entendeu? Eles colocaram água, os elementos e deram uma descarga elétrica e viram que começou a formar aminoácidos e tal. Isso aí durou por um bom tempo, até o pessoal descobrir as fumarolas. E aí, quando descobriram, eles viram a complexidade de vida que poderia acontecer e várias outras coisas. Então, hoje, talvez a ideia mais vigente é que a vida começou nesses pequenos vulcões que a gente tem ali. Porque o vulcão, ele tem isso, então. Ele traz coisa de material de dentro da Terra, material enriquecido, entendeu? Minerais, sais minerais e tudo que você precisa para o planeta. Isso, todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você estuda na escola, 5ª série, já chove, a água acumula, evapora, forma nuvem, ciclo da água. O vulcão tem um ciclo que talvez seja mais importante que o da água pra gente. O ciclo do carbono, cara. O que é? E mesma coisa, ele traz o carbono lá de dentro da Terra, entra em erupção, joga aquilo ali para cima, boa parte daquele carbono vai se acumular em algum lugar, que vai poder se combinar com outros elementos, e aí dá a chance da vida existir. Então o ciclo do carbono, ele é muito importante, e quem guia ele são os vulcões. Do diamante ao ser humano. Exatamente. Que doideira. Tanto que hoje, quem procura por planetas habitáveis, o pessoal já fala isso, e fala quase todo dia. Você tem que procurar um planeta que tenha tectonismo, que é placa tectônica e vulcão. Porque não é todo planeta que tem isso? A gente não sabe, né? Aqui no sistema solar, só a Terra. Só a Terra tem? Talvez Vênus tenha tido no passado. Marte não tem? Marte não tem. Por quê? Porque ele é velho? Marte não tem porque Marte, ele rapidamente, o núcleo dele esfriou e ele não começou mais a girar, então ele não tem, ele é como se fosse uma crosta única, a crosta dele não é divididinha, entendeu? Qual que você falou? Vênus? Vênus pode ser que tenha tido no passado. Vênus é muito legal, cara. Sabe quantos vulcões a gente tem mapeado em Vênus? Não. 85 mil. Caramba. E muitos ativos. Então tem movimento ainda. Então, essa que é a grande questão, porque Vênus a gente não consegue ver a superfície dele, que ele tem uma atmosfera muito espessa. Mas é isso. Agora nós descobrimos que tem muitos desses vulcões em Vênus que são ativos ainda. Ah, é? É. Então pode ser que Vênus tenha movimento de placa tectônica. E por que a gente tem mais interesse por Marte do que por Vênus, você sabe? Por quê, né? É pela distância, não? Nem é pela distância, cara. É mais uma questão cultural, sabia? De Marte, é? Exatamente. Marcianos. Os marcianos. Porque é aquele negócio, Vênus a gente não vê a superfície, tá? Se eu aponto um telescópio para Vênus, eu vou ver uma bolota meio alaranjada. Não tem graça nenhuma, cara. Nenhuma. Quando eu aponto para Marte, eu vejo calota, eu vejo risquinho. E aí a imaginação humana... Aquele rosto, lembra que o pessoal achava que era um rosto? Exatamente. E foi essa ideia de ter canais, de ter coisa que levou para a linha de Marte ter vida. Mas o Carl Sagan, a tese de doutorado dele é vida em Vênus. É mesmo? Nas nuvens de Vênus. Porque Vênus, tudo bem, é muito quente e a pressão é muito grande. Mas nas nuvens, tem um nível nas nuvens de Vênus que ele tem a pressão de 1 atm e a temperatura na casa dos 20 graus Celsius, que é igualzinho à Terra. Então ali, o Carl Sagan, na tese de doutorado dele, lá na década de 70, mostrou que a vida poderia se desenvolver ali, entendeu?
E aí os vulcões são importantes, porque eles estão alimentando aquelas nuvens com elementos, entendeu? Que ajudam a vida a se desenvolver. Para a vida existir, pessoal, a gente tem que ter um negocinho, uma palavrinha muito legal que a gente chama de CHOMPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPS, entendeu? Se você tiver água e esses 6 elementos, a chance da vida iniciar é muito grande, entendeu? E da onde que vem o enxofre, por exemplo? De vulcão. Também? Também. Joga muito enxofre na atmosfera. Então, a ideia do Carl Sagan sempre foi ter vida nas nuvens de Vênus, cara. Caramba. Sempre foi essa aí. Só que Marte veio pela... Eu falo, cara, que a cultura pop influenciou muito a galera ir atrás de vida em Marte, entendeu? Do que em Vênus. Então, vulcão, cara, é esse negócio fascinante, cara. Além de refutar várias teorias da conspiração, né? Tipo? Terra plana. Por quê? Como o terraplanista explica um vulcão, cara? Tem como. Tem como. Mas eles tentam? Eles, cara, eu nunca vi um tentando explicar um vulcão, porque não dá. Porque aí vulcão, cara, é muito diferente do cara falar de uma estrela e tal. Porque vulcão, você vai lá, cara. Você vai no vulcão. Você mede o vulcão. Você coloca um equipamento ali no vulcão. Você vê o vulcão entrando em erupção. Não tem como o cara falar, não, isso aí é um delírio seu. Não tem, cara. Entendeu? O vulcão tá ali. Outra que ele refuta, que aquele dia a galera fugiu, né? Fugiram. Vocês fugiram. Por quê? Vulcão, cara, é um dos únicos lugares aonde eu consigo medir com muita precisão a passagem do tempo na Terra. Por quê? Porque o vulcão ele vai entrando em erupção e ele vai formando uma camada. Depois ele forma outra camada. Depois ele forma outra camada. Alguns vulcões, esse tipo de vulcão, ele tem um nome específico. Ele chama estratovulcão, que é um vulcão que vai sendo montado em camadas. E essas camadas, primeiro que é rocha ígnea, rocha que veio do fundo da Terra. É a rocha que a gente mede a idade com precisão. Com precisão, porque ela não foi modificada. Então, quando você vai lá e mede com precisão, não tem debate nisso aí, cara. Entendeu? Não tem debate. Então, por isso que a galera fica meio pá com o vulcão, entendeu? Não querem falar muito. Não, vamos falar muito de vulcão, não, entendeu? Por conta disso, cara. Porque como você vai refutar? Você vai lá, cara, entendeu? Você vê o vulcão, você anda nas camadas. O Felipe Raime, ele andou na camada do vulcão, entendeu? Ele andou, essa aqui tem 200 anos, essa aqui tem 50 anos, essa aqui tem 20 anos, entendeu? Você anda na camada, então não tem como falar. Você vai para regiões, por exemplo, ali na Índia, que tem as famosas trapas de Deccan. A Índia, no passado, ela teve Quando a gente tem muito vulcão perto do outro, a gente chama de província vulcânica. Ali teve muito vulcão que entrou em erupção ao mesmo tempo. E lá é tudo coberto pelas camadas. Você vê as camadas perfeitamente, cara. Você vê... Lembra aquele dia que o pessoal ficou falando negócio de camada? No vulcão você vê os estratos perfeitamente, cara. Não tem como. Aí você pega uma rocha aqui, pega a outra aqui, você mede a idade com precisão dessa, da outra, você tem a diferença exata de quando que o vulcão cobriu aqui, cobriu ali, e você vai contando toda a história, cara. Então, por isso que eu sou maluco por vulcão, cara. Além de ser importante, legal, bonito, ainda refuta aí. Você viu aquela animação da Disney, de vulcão? 2 vulcões se apaixonando? Não vi legalzinho. Essa. É mesmo? Ou da Pixar ou da Disney. Ah, é? Você já viu isso, Paquito? Depois vê o nome aí, tá na Disney Plus, eu vi lá. É mesmo? É muito louco. Vulcão é um negócio sensacional, cara. E é muito importante, cara, pro planeta, para reformar esse negócio de reformular a crosta da Terra, ciclo do carbono, todos esses ciclos aí. Vulcão é jogar elementos, trazer elementos, enriquecer o ambiente com outros elementos, entendeu? Então é muito... Fora economicamente. Os melhores terrenos do mundo são em terrenos vulcânicos. Por quê? É muito fértil? Muito fértil, porque é muito rico em sais minerais, cara. Muito rico. O melhor charuto do mundo, falam que não é de Cuba. Não? Falam que é da Nicarágua. Por causa disso? Por causa dos vulcões da Nicarágua. A folha que nasce ali naquele terreno é a folha que o pessoal faz os melhores charutos do mundo. Os maconheiros então também devem plantar lá para ter o melhor, né? Terra roxa. Já ouviu falar na terra roxa aqui no Brasil? Terra roxa é terra vulcânica.
É o basalto aqui da Bacia do Paraná. O pessoal fala que é a mais fértil possível. Mais certo, tanto que o Paraná não foi líder de produção de café durante décadas aí no mundo. Terra roxa, então é isso. Terra roxa é a terra vulcânica. É a melhor terra que tem. É super fértil, porque é muitos sais minerais, cara. E as plantas adoram. Por isso que aí tem o interiorzão do Brasil aí, que é boa parte na Bacia do Paraná, é onde a gente planta tudo, é onde vai tudo bem, cara. Você joga qualquer coisa na terra roxa, é ruim pra casa. Pra casa? É, porque lá em Londrina, que é a minha terra, lá é terra roxa. Sei. E eu lembro direitinho da minha avó, saudosa avó, que ela ficava pistola com a gente. Por quê? Porque a terra roxa suja tudo. Ela encarde, cara. Ela encarde. Pega e não sai. Não sai. Você vai no terreno assim e volta com o pé sujo com a terra roxa e pisa em casa, acabou, cara. A casa fica toda... E pra limpar... É terrível. Fica encardido mesmo. Cara. Mas é o melhor terreno que tem. Por isso que é difícil tirar as pessoas de perto de vulcão. Porque muita gente quer morar perto do vulcão, porque o terreno é muito bom, é muito fértil, cara, muito fértil, entendeu? Então tem todo esse lado aí. Além de tudo isso, ainda é bom, muito bom pra economia. Pô. Só que é perigoso, né? Tem que ter cuidado. Com certeza. Ainda mais, tem outras coisas também. Regula o clima na Terra. Por quê? O clima na Terra é muito regulado por vulcão. Porque vulcão, cara... em 1991, entrou em erupção eu sempre confundo Indonésia ali com Filipinas, tá, galera? Mas é para aquela região ali, o Pinatubo. Já ouviu falar no Pinatubo? Já. O Pinatubo foi uma das maiores erupções recentes de vulcão que ele ajudou, olha só que legal, ele joga muita partícula na atmosfera. E aquilo ali acaba ajudando a dar uma esfriada no planeta. Entendeu? Porque vem menos sol? Vem menos sol e tal, por um período, e aquilo ajuda a dar uma resfriada no planeta, entendeu? Então o vulcão ainda ele pode fazer esse controle, entendeu? Ele pode ainda fazer esse controle. Dá pra forçar uma erupção com bomba atômica ou com alguma coisa, dá pra forçar? Não dá. Deve dar. Mas é perigoso. É perigoso porque você não sabe o efeito. Exatamente. Você não sabe o efeito colateral disso. Tá. Entendeu? Então não é bom mexer com essas coisas. Filme, né? Os caras. Já vi algum filme os caras. Não, em filme, o núcleo, eles mergulham. Não, aí o núcleo é pior ainda. O núcleo é quando o núcleo da Terra parou para o campo magnético. Exato. Aí eles fazem uma missão para entrar e jogar bomba atômica no núcleo para ele reativar. Reativar e voltar. Aí os caras são bons, hein? Mas sabe por que eu gosto desse filme? Porque o protagonista é geofísico. Sério? É a minha formação, exatamente. Olha só. Ele é geofísico. Tem um filme que os caras fazem um elevador que vai de Londres à Austrália, alguma coisa assim. Esse eu não vi, não. É o Vingador do Futuro, versão atual aí. Ah, é? Tinha um que ele vem descendo, a gravidade ele fica cruza? zero e depois vai pra lá até a Austrália. Olha só, isso eu não vi, não. Olha que doideira. Inverte, então. O cara investe no meio da viagem. No meio da viagem inverte a gravidade. O cara se gruda assim e depois cai do outro lado. Foi teu vídeo que eu vi esses dias falando sobre antigravidade? Você fez um vídeo sobre antigravidade ultimamente? Ah, sim, cara. Então, porque mediram, né, lá no CERN, que porque a antigravidade, só para deixar pro pessoal entender, eu que sou leitor de ficção científica, era uma das coisas que o Asimov e outros autores usavam, que seria o grande propulsor de foguete, né? Você usava a gravidade e a antigravidade para ir para um lugar e para o outro. E aí? O que o pessoal falava era o seguinte. Vamos lá. Quando criou o universo, criou a matéria e, pelas leis da física e da mecânica quântica e tal, criou a antimatéria junto. Eu tenho uma dificuldade em entender antimatéria. Então a antimatéria é a mesma massa, só que carga oposta. É só isso. Dá pra pegar a antimatéria? Não dá, né? Não dá, mas ela não dá pra pegar. Não dá pra pegar por quê? Porque a gente não encontra a antimatéria. E esse é o grande problema. Entendeu? Criou o universo, teoricamente criou a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas não pode ter acontecido isso. Por quê? Porque se a matéria encontra com a antimatéria, ela se aniquila. Exato. Então, se tivesse criado a mesma quantidade, a gente não estaria aqui. Certo? O universo teria se aniquilado. Só que a gente está aqui. Então, como que a gente explica essa falta de simetria que a gente chama? Mas peraí, existe antimatéria ou não existe? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem que propôs isso? É antiga essa ideia? Antigo, bem antigo. Então criou lá a matéria e antimatéria, era para ter se aniquilado, mas não se aniquilou porque a gente está aqui. Certo. Entendeu? Só que na teoria aparece a antimatéria.
Como que a gente explica isso? Como que a gente explica ter só matéria e a gente não conseguir encontrar a antimatéria? Porque era para estar cheio de antimatéria aí. Bem, existem várias explicações. Uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria no universo. E pode ter um lugar aí em algum outro canto que é um bolsão de antimatéria. E aí a gente nunca vai encontrar aquela antimatéria. Então quem vive lá acha que o universo só tem antimatéria. Tá. A gente que vive aqui acha que o universo só tem matéria. Essa é uma explicação. Outra explicação é que aconteceu alguma coisa nesse momento aqui, que eles não ninguém sabe explicar, o pessoal estuda isso, que nesse momento aqui teve uma produção tipo matéria mais uma coisa. Uma partícula a mais. Tá. Quebrou a simetria. Tá. E aí quebrou a simetria, a matéria reinou no universo e a antimatéria ficou pouco. Por isso que a gente não encontra ou encontra pouca. Como que a gente sabe que a antimatéria existe? A antimatéria ela pode ser criada, por exemplo, no acelerador de partículas. Quando você colide ali, por conta da energia ser muito alta, você consegue reproduzir o que aconteceu no início do universo. Que era o quê? Criar matéria e antimatéria. Só que ela se aniquila rapidamente. Entendeu? Os caras medem. Já tentam medir e chegar nessa conclusão. Buracos negros, que é uma coisa muito energética no universo, pode criar antimatéria ali. Existem telescópios espaciais, tem um muito famoso chamado Integral, que ele é ligado para detectar a antimatéria. Entendeu? O problema é que quando Então, vamos supor, um buraco negro lá jogou um jato daqueles relativistas, jato de energia que ele tem. Tá. Aquele jato vem cheio de antimatéria. Quando ele chega na Terra, por exemplo, ele encontra a matéria. O que acontece? Aniquila. Então a gente não detecta. Mas qual é o efeito desse aniquilamento? Não é visível? Não é visível. Tá. Porque a propriedade é essa. Quando a matéria encontra a antimatéria, elas se aniquilam, se anulam. Então por isso que é difícil da gente detectar. Porque alguma coisa pode estar gerando antimatéria, mas encontrou a matéria. Aniquilou. Entendeu? Tudo isso eu falei para quê? Para explicar o que os autores de ficção científica falam. Teoricamente tem antimatéria. Então a antimatéria ela sofreria o efeito contrário da gravidade, que é a antigravidade. Então se eu pegar um motor e encher ele de antimatéria, eu vou ter um motor antigravitacional. Certo. O que a gravidade faz? Puxa. O que a antigravidade vai fazer? Afasta. Pronto, eu tenho um motor perfeito. Eu fico brincando com puxa e afasta para fazer o que eu quiser. Exatamente. Então é isso que é o motor antigravitacional, então, é baseado nisso. Mas é impossível ou... Muito bem. Einstein disse que é impossível. Então, o Einstein disse que isso não poderia acontecer. Por quê? Porque quebra alguma regra? Porque quebra a regra da relatividade e tudo mais, entendeu? Na relatividade a gravidade está sempre puxando e tal. Tá. Semana retrasada, lá no CERN, lá no LHC, o LHC tem vários experimentos, deles... Fernando. Hã? Fernando. LHC. Paquito fica desesperado. Lá no LHC tem vários experimentos. Um deles chama-se Atlas. É o nome de um experimento. O que os caras fizeram? Criaram uma garrafa. O experimento é o seguinte: eles construíram uma garrafa que é um ímã super poderoso. Tá. E ali eles conseguiram colocar ali partículazinhas, um pouco de partícula de antimatéria, que eles geram lá no CERN, lá no LHC. O que acontece? Se ela se comportasse do jeito que ela tem que comportar, na hora que eu desligasse os ímãs, ela teria que subir. Só que na hora que desligaram o ímã, ela caiu. Ela foi atraída pela gravidade. Então não tem antigravidade. Não tem antigravidade, entendeu? Então foi um experimento muito legal. Quer dizer, eu até brinquei, o título do meu vídeo é isso, Einstein certo mais uma vez, entendeu? Que filho da mãe esse cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. E tudo é comprovado. Tudo. E eles... mas eles fizeram o experimento, repetiram o experimento dezenas de vezes e todas as vezes que eles repetiram acontecia exatamente a mesma coisa. Na hora que eles desligavam o campo magnético, que é o que segurava as partículas, elas caíam. Que fantástico. Então, tá obedecendo à relatividade. Então, com isso, não tem mais motor antigravitacional. Só ficando triste. Tristeza pros da ficção científica. Eu vi outro vídeo